Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. E hoje você vai assistir um vídeo de testemunho. Nós temos um quadro aqui no canal chamado Qual Qual a a Sua sua História? história? E o testemunho de hoje ele é internacional. Aí o pessoal já pensa, nossa, vai ter tradução consecutiva? Não, porque o testemunho de hoje é internacional, mas é uma pessoa portuguesa. Então você não precisa se preocupar com o idioma, porque você vai entender tudo certinho, porque é a nossa Exatamente, mesma fala, né? exatamente. Hoje vamos ter a irmã Vânia, lá de Portugal. Ela já relatou o testemunho dela no canal Tempo Final do Felipe Reis, que também já esteve conosco aqui, contando o testemunho dele. E o pessoal de Portugal é um pessoal que a gente ama bastante aí, Sim. é um carinho enorme que nós temos aqui. Um abraço para todos vocês. E o testemunho de hoje, ele é um testemunho de busca, né? Busca pela verdade. E você que está em dúvida aí qual que é a verdade, esse testemunho é para você. Sim, é um testemunho que vai contar um pouco sobre o lado do ocultismo também, coisas com qual ela se envolveu, coisas quais ela praticou, Filosofias orientais. exato. E vai contar como que foi o resgate de Deus, né? É o resgate dela para Deus. Amém. Glória a Amém? Deus. E convido você, então, a continuar conectado aqui conosco. Quero pedir para você compartilhar já esse link para convidar outras pessoas para vir assistir aqui com a gente. Nós vamos estar interagindo aqui no chat ao vivo. Então, manda aí as suas interações, a gente vai conversando, tá bom? E compartilhem para mais pessoas tomarem conhecimento e também terem a sua fé fortalecida, assim como a sua Amém. tem sido fortalecida ao acompanhar aqui o canal, assim como a nossa, né, tem Com sido certeza. muito fortalecida ao acompanhar cada história que a gente traz aqui. Amém. Glória a Deus. Antes de trazer a Vânia para vocês, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Maravilhoso, bondoso Deus, gratos somos, Pai, por essa semana que se findou, por agora estarmos aqui neste momento reunido entre irmãos, que com a tecnologia atualmente nós não temos limites, Pai, não temos distância. A mensagem ela pode estar para qualquer lugar do mundo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar que essa mensagem chegue a todos os corações sinceros que buscam por Ti. Que o Senhor possa abençoar também a Vânia, para que ela possa relatar a tua história, o teu resgate, para louvar o seu santo e eterno nome, Senhor. Que o Senhor também esteja aqui com as conexões nossa e com todas as famílias, todas as pessoas que estão vendo esse testemunho e aquelas que irão ver eventualmente também, Pai. O Senhor derrama sua bênção especial, em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos colocar aqui a Vânia na telinha aqui para vocês conhecerem o rostinho dela e desejar seja muito Seja bem-vinda bem-vinda. a você e a sua gatinha para trás. Agradeço também o convite, Adriana e William. É um prazer, um gosto estar aqui convosco e que seja para a honra e glória de Deus. Amém. Amém, Glória a amém. Deus. O momento segue então com seu, tá bom? Muito bem. Então, meu nome é Vânia Pimenta. Na verdade, eu não sou portuguesa, sou luso-brasileira, porque eu tenho uma mãe portuguesa e um pai brasileiro. E também tenho um carinho muito especial pelos brasileiros e pelo Brasil. E também pela comida brasileira, principalmente pelas frutas. Portanto, eu vou contar um pouco da minha história. Eu tive uma educação católica, portanto, fui criada pela minha mãe, maioritariamente. Andei na catequese, fui batizada, fiz a primeira comunhão, tive aulas na escola de religião e moral, frequentei reuniões no grupo de jovens da minha paróquia e pertencia aos escoteiros, portanto, dos exploradores aos caminheiros, aos escoteiros católicos. Portanto, os exploradores são os que usam lenço verde, depois os de lenço azul são os pioneiros e, por fim, os caminheiros. Também há a igreja para refletir, para estar na presença de Deus, mas sempre me considerei também uma pessoa espiritual. Tinha Jesus como exemplo, mas não via de facto Jesus refletido no povo chamado cristão, não é católico. Hum, e por isso acabei por virar as costas ao catolicismo. Gostaria de dizer que não fui muito ligada aos anjos, aos santos, mas tinha o Santo António como um santo especial, hum, porque
Tinha também em casa um livro que tinha uma reza, que era a reza uma reza chamada Responso de Santo António, que normalmente, também instruída pela minha mãe, eu rezava quando perdia alguma coisa e as coisas apareciam. Pronto, isto é, hoje em dia, nós sabemos que isto é um engano do inimigo. O que é certo é que, por causa dessa situação, era a única imagem que eu tinha em casa, portanto, nessa época. Mas tal como Gandhi dizia, e há pouco estava a dizer-vos, portanto, que fiquei um pouco descontente com a Igreja Católica, não achava que havia coerência, portanto, e acabei por virar costas ao catolicismo, e como Gandhi dizia, que não era cristão por causa dos cristãos, eu comecei, devido à incongruência, hipocrisia, até à ostentação, comecei a seguir outros caminhos. Portanto, mais tarde na faculdade, eu ia almoçar com alguns amigos a um refeitório em Lisboa, na Estefânia, dos Hare Krishna. Portanto, eles serviam refeições estritamente vegetarianas, nós almoçávamos e pagávamos aquilo que achávamos por bem. Portanto, e isso de algum modo sentia eu que mostrava o amor de Jesus, a abnegação, portanto, o cuidado que eles tinham também com a saúde, o respeito pelos animais. Pronto, isso foram tudo fatores que me faziam estar conectada a eles, embora eu nunca tivesse estudado nem doutrinas, nem nunca tivesse estado, portanto, envolvida mais do que frequentar a mesma casa para comer com eles. E mais tarde, portanto, devido a uma situação do foro emocional, eu comecei a frequentar um outro espaço também hindu, a Brahma Kumaris, neste caso era na Ajuda também em Lisboa, e eles também, portanto, serviam refeições estritamente vegetarianas durante os cursos que eles prestavam à comunidade. Portanto, eles prestam serviço à comunidade com cursos gratuitos, que são suportados através de contribuições voluntárias, por parte de alunos e também de participantes, e eu tive a oportunidade de fazer lá 2 cursos. Portanto, um foi de automotivação e o outro foi de pensamento positivo. Portanto, os cursos são sempre no âmbito de autodesenvolvimento, não é? De transformação pessoal, da meditação. A meditação é uma meditação orientada, portanto, é alguém que orienta o pensamento e que nos ajuda a fazer os processos de relaxamento, digamos assim, portanto, a calma, de respiração e tudo mais. E, portanto, eu tive, para além desses 2 cursos, que eram como se fossem umas aulas, digamos assim, teóricas, com um quadro, onde eram escritas coisas no quadro branco, também tive uma experiência de Raja Yoga. Portanto, o Raja Yoga, nós estamos sentados numa cadeira e é como que um yoga mental, digamos assim. Portanto, foi uma experiência sensorial que eu tive. Portanto, essa tal meditação orientada que nos é proposta por uma pessoa que está como que um guru à frente, o professor de meditação, e é esse professor que vai orientando o nosso pensamento até nós termos uma determinada experiência. No caso, era para estarmos num espaço, portanto, florido, supostamente, e eu acabei por cheirar uma flor nesse tal espaço florido. Claro que o cheiro da flor também foi induzido por essa pessoa que dizia para nós cheirarmos a flor, e o que é certo é que nós temos depois essa experiência sensorial. Na verdade, eu procurava a verdade, a abnegação, a simplicidade de vida, a modéstia, o altruísmo, o vegetarianismo estrito, faziam-me sentido. E ali eu consegui encontrar essas características que não encontrava na Igreja Católica. Embora eu tivesse Jesus como referência, e eles não têm Jesus como referência, nós sabemos. De qualquer das formas, portanto, aquilo que eles ensinam, como há pouco eu referi, não é? Tem tudo muito a ver com o eu. E assim, portanto, é centrado no eu e não tanto que Deus, através de nós, é que opera todas as coisas, mas que nós podemos operar. Portanto, para além dessa experiência, desse caminho que eu fiz, eu tive outros caminhos indicados pela minha mãe, como a Adriana disse no início, eu tive realmente contacto com o ocultismo, não que eu o procurasse, mas porque estava em nossa casa. Portanto, no secundário, eu recordo-me de ter dito à minha mãe que as coisas me escapavam entre as mãos, eu não percebia porquê, parece que era tudo muito difícil para mim, e um dia, a minha mãe tinha uma empresa de marketing e publicidade, e um dia o
um dos funcionários que lhe prestava serviço pontual, na altura ao nível de telecomunicações, falou com ela, não sei porque é que a minha mãe lhe falou sobre esta situação em particular, mas ele pediu para eu escrever a minha assinatura numa folha, numa tira de papel. Pronto, e eu escrevi a minha assinatura e um tempo mais tarde vim a ser chamada para ir a um centro de mediunidade. Portanto, eu não sabia o que era isso. Também, obviamente, fui com a minha mãe, porque ela é que me levou, e também não sabia onde é que eu ia. Portanto, eu só identifiquei quando lá estava, não é? Depois, se quiserem, eu posso descrever, pronto, a experiência que eu tive. Na verdade, portanto, o diagnóstico após a consulta era que eu tinha 10% de unidade e então passaram um papel, um género de uma receita, a indicar que eu tinha que ler alguns livros. Eu nunca os li, graças a Deus, e guardei esse papel até me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha, para além desta experiência que tive, eu cheguei, apesar de ter uma igreja, ter uma relação com a Igreja Católica desde sempre, a minha mãe tinha algumas influências espíritas, embora ela não tenha consciência, digo eu ainda hoje, que as tem. Muitos católicos têm relação com o espiritismo. Portanto, o facto de o católico crer que a pessoa quando morre vai para o céu e que a alma, não é, é separada do corpo, abre grandes brechas para que se creia em muitas outras coisas. Portanto, obviamente, os espíritos dos nossos entes queridos são identificados como uma situação normal, não é? Portanto, pessoas que morreram e que, entretanto, estão ali para se comunicar connosco. Depois há uns que dizem que há uns que são bons e há outros que são maus, portanto, e depois como eles creem no limbo também, não é? Portanto, todas essas coisas que são enganos, que não estão de acordo com a palavra de Deus, fazem com que os enganos levem a outros enganos e a pessoa, quando dá por ela, está completamente longe da verdade, que era o meu caso, o caso da minha mãe, e as pessoas não se apercebem e estão sinceramente enganadas. Portanto, a minha mãe chegou a levar-me a uma cartomante, embora tenha ficado na sala de espera, portanto, à espera dela, não é? Também me ofereceu um livro de quiromancia, que tem a ver com leitura de mãos, que eu nunca desenvolvi esse conhecimento, porque as minhas mãos são muito complicadas de ler. Lembro-me que as ciganas tentavam ler as minhas mãos e diziam: menina, você tem que usar creme, tem que usar creme, porque eu tenho muitas linhas, muitas. Eu própria li algumas linhas das minhas, mas não consegui identificar ao todo para montar um cenário e perceber qual seria o meu futuro, que Deus me perdoe, porque o futuro a Deus pertence. Mas enfim, também acompanhei a minha mãe às feiras do oculto, portanto são locais onde onde está tudo o que não deve à nossa disposição, desde cartomantes, venda de cristais, incensos, espanta-espíritos, fotografias da áurea, reflexologia, todas as novas tendências, não é, naturais e tudo. Vendem tudo o que nós compramos para aliviar o fardo, não é? E Deus diz muitas vezes, não é? Cada um toma a sua cruz. E nós, em vez de irmos a Deus, andamos à procura de solução para os nossos problemas em tantas coisas, não é? Que vêm da cabeça de homens e às vezes não só da cabeça dos homens, não é? Mas, enfim, daquele que não gosta da verdade e daquele que é contra a verdade e afasta as pessoas da verdade. Em Levítico 19:31 diz: não vos vireis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E realmente foi isto que eu fiz, não é? De algum modo, apesar de ser acompanhada, mas acabei por estar nesses locais. Todas as mães procuram o melhor para os seus filhos, mas convenhamos que nem todas têm a sabedoria, e por muito inteligentes que sejam, e a minha mãe era uma pessoa bastante inteligente, eu considero bastante inteligente, se não estivermos ligados a Deus, todo o nosso conhecimento é vão. E a nossa fé é uma fé que não é firmada naquilo que é a palavra de Deus. E quantos pais são carrascos dos seus próprios filhos, encaminhando-os para caminhos que levam à morte, à destruição. A propósito disso, Tiago 1,5 diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada.
Eu hoje sou mãe e, de facto, é o que eu peço, é sabedoria para governar a minha vida, a vida da minha casa e instruir o meu filho nos caminhos do Senhor. Excelente promessa nós temos neste versículo. Eu era cega espiritualmente, não é? E, portanto, eu procurava o bem, mesclava vários conceitos, várias teorias, vários conhecimentos, mas também esculturas, que compunha em cima de uma mesa que a minha avó tinha. Quando eu era criança e ia para a casa da minha avó tinha um terço em cima, uma cruz, um crucifixo em cima da mesa de madeira. O crucifixo era de madeira e a mesa também era de madeira, e tinha um terço à volta desse crucifixo. E o que é certo é que eu via a minha avó como uma pessoa boa, uma pessoa católica, mas ainda assim a minha avó, quando eu tinha exames, testes na escola, ela dizia que me tirava o mal olhado. Portanto, isto já vem também um pouco de trás, não é? A minha avó colocava água em cima de uma terrina, água dentro de uma terrina e com azeite, colocava umas gotas de azeite na água, fazia uma reza qualquer que nunca vinha a decorar, e a água, nós sabemos que a água e o azeite são imexíveis, não é? Não se misturam, mas o azeite corria na água, como se houvesse algo sobrenatural realmente a fazer aquilo. Pronto, eu lembro-me às vezes, porque ela dizia-me, e eu às vezes, antes dos testes, telefonava-lhe e pedia para ela, pedia para ela fazer isso, não é? Porque ela tinha o hábito de o fazer e ela dizia que aquilo era bom para mim. Enfim, eu era realmente também uma criança supersticiosa, uma adolescente supersticiosa. Mas nessa mesa que era da minha avó, quando ela faleceu, eu acabei por ficar com a mesa, porque a mesa para mim era uma recordação dela. E então eu cheguei a um ponto de olhar para o meu quarto e ter o Santo António, que já vos falei, não é? Mas tinha também tinha um espanta-espíritos, um sol que me ofereceram, e tinha também uma Ganesha, mais tarde, que me vieram oferecer, que é uma deusa, e eu acabei por, sem discernimento algum, pensar juntar tudo no mesmo sítio e coloquei tudo em cima dessa tal mesa. E, portanto, na verdade, levantei um altar a todos aqueles deuses, sem sequer saber que estava a fazê-lo, não é? Um, e, portanto, entretanto, mais tarde, já na faculdade, lembro-me de ver um colega a pregar o Evangelho, e estou a dizer isto porque essa pessoa foi importante para o conhecimento da Bíblia. Portanto, mais tarde, numa altura conturbada da minha vida, então deram-me a conhecer a Bíblia, uma senhora convidou-me para ir à casa dela, mas chamou esse colega meu, e foram uns anos mais tarde, não me recordo quando, mas eu acabei por vê-lo entrar em casa, e se eu estava desconfortável naquela situação e nem percebia muito bem como é que eu estava em casa de uma pessoa que eu não conhecia, mas o que é certo é que eu estava vulnerável, ela chamou-me para ir à casa dela e eu fui. E o que é certo é que quando eu vejo esse rapaz, de algum modo eu fiquei mais tranquila, porque eu tinha conhecimento de quem ele era. Sabia que ele era do mesmo curso que eu, que era de um ano mais à frente, sabia, já o tinha visto várias vezes falar pregar o Evangelho, e então fiquei mais tranquila. Portanto, esse rapaz convidou-me para ir à igreja com ele, e eu comecei a congregar ao domingo numa igreja. Eu perguntei qual era a igreja, eles não me quiseram dizer, disseram que era só uma igreja cristã, e ele e a namorada dele, na altura, apanhávamos o autocarro em Loures e íamos para Loures, portanto na zona de Lisboa, e íamos para uma igreja que depois, quando lá cheguei, vim a perceber que era a Igreja Maná. Era uma igreja muito pobre, num bairro muito pobre, passava um envelope para recolha de dízimo e ofertas com o desenho de um avião, e eu obviamente tive lá muito pouco tempo, mas dava-me a sensação que aquelas pessoas eram pobres e interessava que elas fossem pobres, que não havia ali ninguém, portanto, que vivesse normalmente, e fazia-me imensa confusão, porque não creio no Evangelho da prosperidade, mas também não creio que o pão e a água faltam àqueles que servem o Senhor. E então eu não queria realmente que aquela igreja fosse uma igreja onde pregassem a verdade, até porque falavam em línguas, era uma confusão de um lado para o outro, eles movimentavam-se de um lado para o outro. O pastor era uma pessoa que mal sabia ler, e todas essas situações contribuíam para eu estar descontente. Mas quando eu apresentava o meu desconforto, o meu descontentamento, esse meu colega
admoestava-me, dizia para eu ler a Bíblia, abre aqui, abre ali, até mesmo por telefone, e eu, de forma humilde, abria, lia, e pronto. E foi essa a relação que tive com a igreja. Tive cerca de 3 domingos lá. Recordo-me que houve um domingo que eu fui à frente, eles pediam às pessoas para ir à frente, o meu amigo insistia, o meu colega insistia, e eu não queria ir, mas houve um dia que acabei por ir, mas eu estava muito inquieta, e eu só dizia, Senhor protege-me, e o que é certo é que o Senhor me protegeu, e eu não caí, nada me aconteceu, puseram-me as mãos, e os outros caíam ao meu lado, e eu mantive-me sempre ali direitinho. Nós sabemos que o dom de línguas é real, Deus deu o dom de línguas, não é? Está escrito em Atos 2:4, por exemplo, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Atos 2:8, um pouco mais à frente, nós vemos que lemos que, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ali estavam representadas 14 nações e cada um ouviu na sua língua materna aquilo que precisava de ouvir, que o Senhor lhes queria revelar. Esse é o verdadeiro dom de línguas. É eu não saber falar alemão, não ter ninguém que fale alemão, nunca tive instrução de alemão e de repente, porque há necessidade de pregar o Evangelho, eu falo alemão para alguém que está à minha frente. E eu, quando falava sobre esse desconforto, o meu colega admoestava-me e eu estava um pouco desagradada com a situação, e então o que é que eu fiz? Comecei a lutar com Deus. Eu dizia que eu queria, na verdade, eu queria que Ele era a verdade, mas eu não queria que aquela igreja fosse a verdade. E foi nesta altura então que o Senhor, eu penso que foi a primeira vez que eu fiz uma oração ao Deus Criador, sem ser uma reza, não é? Porque os católicos não fazem orações, fazem rezas. E eu fazia rezas ao Santo António para que as coisas aparecessem. Mas pela primeira vez fiz uma oração realmente ao Senhor e, mesmo que curta, sincera, e o Senhor ouviu a minha oração. E nesse mesmo mês, ao sair do metro de Odivelas, portanto, que é uma cidade à volta, portanto, subúrbio de Lisboa, onde eu residia, entregaram-me um livro missionário, portanto, que tem o nome de Um Tempo para Si. É um livro que fala sobre o sábado. E este livro impactou-me muito porque eu não conhecia igrejas que guardassem o sábado, não tinha nenhum amigo, nenhum conhecido que fosse uma congregação que guardasse o sábado. E portanto fez-me todo o sentido. Eu pensava, se isto é sobre o sábado, então tudo o resto realmente faz sentido que não esteja em acordo, não é? Porque não guardam o mesmo dia. E então aquele livro não tinha realmente nenhuma morada a quem eu pudesse dirigir, deslocar, eu não procurei na internet e a verdade, o sábado foi uma peça fundamental para eu começar a juntar outras peças e começar a criar um puzzle, e eu realmente recebi um segundo convite para chegar à Igreja de Deus. Portanto, nessa altura, também no metro, a sair também ir para casa, deram-me um folheto, eu peguei no folheto, comecei a andar, quando olhei para o folheto e vi Adventistas de Sétimo Dia, eu lembrei-me, este é o povo que fala ao livro. E eu disse, eu quero estar com esse povo, eu quero me encontrar. Eu recordo-me, irmãos, que eu ia a chorar, muito comovida com a situação. Não creio que fosse realmente eu a ir, eu penso que fui um bocadinho levada, porque realmente eu estava emocionada, estava comovida, mas nem sabia o que havia a dizer. Eu sei que o irmão perguntou: "Porquê é que choras?" E também me disse que eram vegetarianos. E eu automaticamente senti-me em casa, portanto eu era ovo-lacto-vegetariana, eu comia, hã peixe muito raramente, portanto a maioria da minha refeição era realmente ovo-lacto-vegetariana. O leite já tinha abandonado entretanto porque, eu tive uma inflamação, portanto no joelho, e acabei por fazer um tratamento de acupuntura no Pedro Choi e portanto a primeira coisa que eles fazem é cortar o leite. Os orientais, pronto, não consomem leite por norma, nesses tratamentos eles cortam o leite, dizem que o leite é inflamatório e portanto eu comecei a tomar ao pequeno almoço sopa. E portanto eu já não era ovo-lacto-vegetariana porque não bebia leite, mas ainda comia queijo quando era fora de casa, não consumia dentro de casa, e também comia eventualmente de vez em quando fora, por exemplo, bacalhau ou qualquer coisa assim.
Claro que depois, pronto, o irmão convidou-me para ir à igreja, não é? Na quarta-feira, graças a Deus, porque o irmão também fez-me esse convite. Eu fui, quarta-feira, estava na igreja, sábado estava na igreja e comecei então a fazer os meus primeiros estudos, que eu não sabia que eram pré-batismais, mas eram. E comecei a estudar a palavra de Deus, fiz tábua rasa a tudo aquilo que sabia e comecei aos poucos a ser instruída na palavra de Deus. Ah, quando estudei sobre a lei de Deus, não é? E diz que não terás outros deuses para além de mim, eu sou o Senhor teu Deus, pronto. E naturalmente eu tive que tomar várias decisões na minha vida, uma delas foi realmente acabar com tudo o que tinha em casa de imagens, partir, destruir, deitei fora tudo o que tinha de imagens, portanto, e limpei a casa. Hum, Na altura também tinha um painel de meditação que me deram quando fiz aquela experiência do Raja Yoga, também guardei esse painel, é uma folha, eu penso que um pouco mais que A4, portanto não sei se A3, é capaz de ser A3, e deitei fora. Portanto, é um painel que tinha basicamente uma imagem concentrada com um foco para que nós pudéssemos, portanto, olhar para esse ponto e fazer a meditação, não é? Pronto, eu nunca usei e deitei esse painel fora. A receita dos médiuns também destruí nessa altura, os espanta-espíritos, incensos, velas, pedras, tudo aquilo que eu tinha, eu limpei. E depois tive, em 2012, foi quando eu me batizei, eu tive a experiência de poder ouvir o atual pastor Daniel Spencer, na altura era irmão, e ele foi convidado para apresentar uma série de mensagens com o nome A Guerra dos Cinco Sentidos, num congresso de juventude adventista, que nós temos o nome que chamamos GAM, e que era o GAM de 2012, e chama-se Geração Adventista em Missão. E nesse Geração Adventista em Missão, que é um congresso de jovens, havia pessoas que ficavam lá a dormir, o objetivo era esse, portanto nós íamos, ficávamos lá uma temporada durante esse congresso, dormíamos, comíamos lá, ouvíamos as mensagens de manhã à tarde, aquilo era bastante impactante e estas pregações foram para mim assim super importantes porque mostraram quão importante é nós protegermos as avenidas da nossa alma, não é? E os 5 sentidos são isso mesmo. E, portanto, eu propus-me diante de Deus a fazer um jejum dos 5 sentidos por forma a alinhar-me com a sua vontade para sair da Avenida Larga, em que me encontrava naturalmente, e fazer o caminho com ele. Portanto, eu tinha um desejo muito grande em batizar, no meio da natureza, e eh, apresentei à minha igreja, ao conselho de igreja, essa minha vontade, inicialmente sem sucesso, mas pronto, o que interessa é que mais tarde eles fizeram um encontro de famílias e nesse encontro de famílias que era na Nazaré, hum, eu pensei, será que na Nazaré existe alguma possibilidade de eu me batizar lá? E então fui ao Google e escrevi Lagoas Nazaré, e conforme escrevi Lagoas Nazaré apareceu Lagoa Valado de Frades Nazaré. E eu assim, ok, temos uma Lagoa Nazaré, será que eu posso me batizar? E então eu falei com 2 irmãos, irmãos na altura, amigos, não é? Com quem me relacionava muito bem, e propus-lhes ir à Nazaré comigo, sem ainda a igreja ter conhecimento, para fazer uma verificação do espaço e fazer um reconhecimento do campo, do território, para verificar se havia condições para o batismo. Portanto, eu fui também ao exército buscar uma cartografia para verificar as estradas, portanto, e quando lá fomos, tirámos fotografias de vários ângulos, verificámos a profundidade da água, foi essa minha irmã que entrou dentro da água, que ela era maior que eu, para ver a profundidade, nós verificámos sítio para comermos, local para estacionarmos, tudo, para garantir que havia. Pronto. E eu fiz um PPT, um PowerPoint, que enviei para a minha igreja, a perguntar se havia a possibilidade, portanto, a propor que o meu batismo fosse associado a esse programa de famílias. Graças a Deus que aceitaram, e então o irmão que me deu os estudos bíblicos, que na altura era primeiro ancião e que tinha a responsabilidade de dar estudos bíblicos a toda a gente que fosse à igreja nesse sentido, portanto havia outras pessoas também a ter estudos bíblicos comigo, e neste caso eram crianças, jovens, e então ele ficou com a responsabilidade de tratar do programa. E ele
pediu para os irmãos que iam a esse encontro, porque não ia à igreja toda, nunca vai, não é a igreja toda, para levarem t-shirts brancas. E então ele pediu aos irmãos para se colocarem portanto, fazerem uma roda à volta, de mãos dadas, todos com a t-shirt branca, dentro da água, e eu estava no meio dessa roda com o pastor, não é? A igreja convidou o pastor Jorge Duarte, para realizar o batismo, e dou graças a Deus também por isso, pelo pastor ter aceito esse desafio, e, e portanto fui batizada no meio da natureza, conforme eu desejava. O Senhor sabia que tinha realmente essa vontade. Mas há um testemunho muito curto que eu agora também posso contar. Há uma passagem bíblica que diz que em tudo dai graças, portanto, 1 Tessalonicenses. E antes do meu batismo, eu tive um esquentador avariado em casa. Mais de um mês eu tive a tomar banho de água fria. E, portanto, eu não me preocupei, porque estávamos no verão, portanto, eu batizei-me em setembro, 22 de setembro de 2012, e em agosto estava bom tempo. E eu tomava banho de água fria, eu fui escoteira, portanto, eu sou uma pessoa que gosta da comodidade, mas também sei muito bem safar-me em situações em que há essa necessidade, e, portanto, tomei banho de água fria. Achava que não era eu que tinha que resolver a situação, porque também não estava na minha casa, enfim. E então o que é certo é que o Senhor me preparou, de algum modo, também para esse momento. E a água estava muito quentinha, pelo menos para mim, para mim estava muito quentinha, estava um caldinho. E, portanto, pela graça de Deus, tive um novo nascimento, o meu batismo, e passaram-se 10 anos desde então. Sou uma criança espiritual, mas muito comprometida com a verdade e com a missão. Juntei-me à equipa, fazia trabalho missionário na minha igreja e também comecei a fazê-lo, não é? Embora um bocadinho envergonhada no início, porque estava a semear no meu próprio no terreno, quer dizer, na região onde eu habitava, não é? Eu conhecia pessoas, e apesar de não ter assim grandes amizades, mas conhecia pessoas, mas uma vez um irmão disse-me assim: se tu tens vergonha de Jesus, Jesus terá vergonha de ti. E aquilo foi como que assim uma punhalada no meu coração, e eu disse assim: não. E É, então eu comecei a fazer trabalho missionário, primeiro porque tinha que fazer, e depois habituei-me, gosto desse trabalho, tornei-me líder desse ministério na minha igreja. Diz no Espírito de Profecia que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz fonte de vida também para os outros. E o depositário torna-se doador. E é isso que Deus pede a todos nós, e por isso é isso que eu me propus também a fazer. Eu comecei a distribuir com os irmãos, inicialmente, portanto, como era novita, não é? A responsabilidade com outro irmão, e depois tornei-me responsável do departamento de evangelismo, e as nossas saídas missionárias começaram a ser apenas de 30 minutos, porque eu e mais duas irmãs, em 30 minutos despachávamos 100 revistas, 100 folhetos, só em 30 minutos cada uma de nós, para além de todas as outras pessoas que se juntavam a nós, que não faziam, não espalhavam como folhas de outono como nós espalhávamos, mas que de algum modo também nos ajudavam nesse trabalho. Portanto, semeámos como folhas de outono, como é pedido, como é indicado no Espírito de Profecia, não é? Que a verdade deve ser dita sem rebuços, em folhas soltas e brochuras, e espalhadas como folhas de outono, e nós espalhámos muito, muito, muito. Portanto, nós reunímos de 15 em 15 dias para fazer trabalho missionário. Vocês imaginam quantos folhetos, quantas revistas nós espalhámos na nossa cidade. Esperemos nós um dia o Senhor nos mostrar realmente o fruto do nosso trabalho. Se não for nesta terra, veremos certamente quando o Senhor vier. E, portanto, Deus também me permitiu alcançar outras pessoas. Pela graça dele, eu passei a mensagem à minha irmã também, que quando me visitava, eu estava em casa da minha mãe a estudar a Bíblia. Eu dizia para ela entrar no quarto, não é? Falava baixinho, mostrava-lhe a Bíblia, alguns versículos que estava a aprender, algumas doutrinas, partilhava com ela. Depois houve a oportunidade também de
eu inscrevi-me na Escola de Formação JA, que é uma escola de formação para líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que consiste em preparar líderes, portanto, para os clubes dos desbravadores. E eu inscrevi-me e na altura convidei a minha irmã também. A minha irmã nem sequer era adventista, mas o que é certo é que deixaram que ela se inscrevesse, dou graças a Deus por isso. Ela pensava que era apenas um fim de semana e foi para lá, portanto, sem qualquer compromisso, depois gostou, percebeu que aquilo era um currículo, quis fazer o currículo todo e acabou por depois fazer a caminhada dela, veio a conhecer outras pessoas e batizou-se na mesma lagoa que eu, uns 2 anos mais tarde. Eu, na altura, também, portanto, acabei por ter a oportunidade de passar a mensagem a um colega meu de trabalho, que se sentava mesmo ao meu lado, portanto, ele ficava 8 horas por dia comigo ali ao meu lado. Era uma pessoa bastante atenciosa, de vez em quando eu suspirava e ele perguntava-me: precisas de ajuda? E eu dizia que sim, e ele explicava-me. Era uma pessoa autodidata em termos de softwares, dos programas que nós utilizávamos. Ele era uma pessoa bastante entendida, sabia sempre o que lhe davam e mais, porque ele investigava, clicava onde não tinha que clicar e descobria as coisas e, enfim. Ele tornou-se um amigo e eu um dia, por ser meu amigo, convidei-o para ir à Igreja Adventista, portanto, a uma reunião de quarta-feira e eu era a mensageira. E comecei a falar com o João e a pedir para o João procurar Deus, porque Deus diz que aquele que o procura encontra, aquele que bate se abrirá, tudo mais. E então disse: olha, João, mas não peças coisas pequenas, se pedis alguma coisa, pede coisas grandes, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei se foi por causa disso, o João começou a frequentar a igreja, mas não a minha igreja. Portanto, nós temos na Igreja Adventista várias igrejas espalhadas, portanto, no Brasil encontra uma igreja, não é? Existe um site, procura uma igreja. Nós em Portugal não temos, mas temos o site da Igreja Adventista, onde também pode procurar a igreja. E ele procurou a igreja mais perto, portanto, em Lisboa, da casa dele, e começou a frequentar a igreja. E durante 1 ano e tal frequentou a igreja e não me comunicou, não me disse nada. Entretanto, começou a ter estudos bíblicos. Foi quando me disse que estava a ter estudos bíblicos e depois veio a batizar-se, com a graça de Deus também. E, entretanto, aquela senhora que me convidou para ir à casa dela, essa senhora um dia perguntou-me assim: ó Vânia, mas todos dizem, vem para a minha igreja, vem para aqui, vem para ali, e tu não dizes nada. E eu disse assim: olha, eu estou bem aqui, sinto-me bem aqui, vou-te dizer o mesmo que disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa irmã, graças a Deus, entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, batizou-se e, portanto, hoje também é membro. Tive também a oportunidade de, um dia, tinha um amigo no Facebook, amigo de Facebook, que eu não conhecia, simplesmente pediu uma amizade, eu via que tínhamos amigos comuns da igreja e aceitei, mas não conhecia a pessoa. E um dia, num comentário, eu fiz um post, já nem sei que post é que foi, e esse irmão fez um comentário ao meu post. O meu pai é médico e o meu pai mandou uma mensagem em privado a dizer que aquele meu amigo poderia precisar da minha ajuda. Eu também percebi isso. E eu, na altura, eu disse: sim, pai, eu sei, eu estou a tratar disso. Eu fiz amizade, portanto, eu comecei a escrever com essa pessoa que era meu amigo de Facebook e que era adventista do Sétimo Dia. Começámos a falar e eu vim a perceber que ele tinha conhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia através de um livro chamado O Grande Conflito, mas que ele era um desigrejado, como nós dizemos, porque ele não tinha igreja, ele nunca se batizou. E eu comecei a falar com ele e ele uma vez disse: mas tu não és minha amiga, porque nós não nos conhecemos pessoalmente. E eu disse: pronto, se é então por isso, a minha igreja vai fazer um encontro de jovens, portanto, aliás, um encontro de famílias, e eu gostaria de te convidar para ir, portanto, e assim já nos conhecemos pessoalmente. E apresentei-lhe esse convite. E ele aceitou, e de facto nós orámos juntos. Ele diz que de todo o evento a melhor experiência que ele teve foi realmente a experiência em que eu e outra irmã orámos com ele, e eu fiz-lhe o apelo para ele realmente se decidir pelo batismo, e ele decidiu-se pelo batismo, e também dou graças a Deus. Para além disso, dou graças a Deus por ter feito o discipulado, não é? Porque também nos compete, e poder ter entregue 2 certificados a 2 amigas, uma que conheci há 10 anos atrás e que se batizou o ano passado, e que pediu-me para lhe entregar o certificado porque de algum modo disse que eu era uma luz no caminho dela, graças a Deus por isso. E também mais tarde uma outra irmã, que não era irmã,
mas que conheci num pequeno grupo de oração, de só adventistas com algumas pessoas não adventistas, que era o caso dela, e ela, através das leituras que nós fazíamos do livro do Espírito de Profecia e das orações que nós fazíamos por nós e por outras pessoas, acabou por também aceitar ter estudos bíblicos à distância. Ela vivia e vive em Inglaterra, mas veio a Portugal batizar-se e também, não estando eu à espera, ela pediu para lhe entregar o certificado por ter sido importante na sua caminhada espiritual. Por isso eu dou muitas graças a Deus, a Ele toda a glória, não é? Todo o louvor, porque é Ele quem em nós opera todas as coisas, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se querem que eu dê mais alguma indicação daquilo que eu já expus. Ok, ok. Nossa, muito obrigado, Vânia. Nós estamos acompanhando aqui um filme na nossa cabeça, né? Você relatando tudo que você passou aí. A gente queria aproveitar esse momento até, nós tivemos aqui no nosso canal a Stephanie Griffin. Ela relatou um testemunho dela, né, sobre a meditação. Como a Vânia comentou agora que ela praticava, né, essas meditações também. Tem a meditação verdadeira, a meditação que Deus fala, e a falsa meditação. E a gente tem um livrinho aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre ele, chama Cuidado com o Silêncio, que é essa meditação que você faz para se esvaziar. Exatamente, um livro fininho, um livro bem fininho assim, para vocês puderem ter acesso. Falem conosco quem quiser saber um pouco mais sobre esse livro, nós vamos estar abordando. Vânia, muito obrigada por você aceitar, né, estar aqui conosco hoje, por compartilhar a sua história, dessa Foi linda muito história, especial. né, desse resgate e tudo que Deus fez por ti, e até através de ti, né? Uma coisa que chamou a atenção Pessoas. nossa aqui é que você foi alcançada através de uma literatura, né, que foi te entregue depois num folheto. E hoje sua maior missão é fazer a mesma coisa para que Exato. outras pessoas também tenham essa oportunidade, né, assim como você teve. E muitas vezes a gente acha que não faz diferença, né, entregar um folheto, um livro, e faz sim, No porque céu você. teremos muitas surpresas, né? No céu teremos muitas surpresas. Portanto, há várias pessoas que têm os livros na sua casa e que um dia serão chamados para os ler. Um dia serão chamados, por exemplo, para se juntar a nós. Nós não sabemos. A nossa função deve ser realmente semear. Verdade. É uma combinação do Amém. divino com o humano, né? A gente faz o Sim, possível e Deus faz o impossível. sim. Amém. Exatamente. Amém. Amém. Bem, glória a Deus. Vânia, você faz uma oração para a gente encerrar esse momento, por Com favor? certeza. Oremos. Amantíssimo Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, graças, Senhor, te dou pelo caminho, Senhor, pelo caminho que me mostraste, Senhor, pelo teu caminho, Senhor, pela tua palavra que nos liberta. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de testemunhar todas as coisas que já fizeste comigo, por mim e através de mim, Senhor. E te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, e que o teu Santo e Divino Espírito continue, Senhor, em nós, que nos continues a usar, Senhor, para honra e glória do teu santo nome. Te peço, Senhor, que toques os corações de todos os irmãos e todos os amigos, todos aqueles que procuram, Senhor, ter uma ligação mais próxima contigo, Senhor, que tu toques os seus corações e que, Senhor, os chames para ti, Senhor, porque tu não és Deus que minta e todo aquele que se chega a ti, Senhor, tu não o lançarás fora, Senhor. Te peço que abençoes, Senhor, o ministério destes jovens, Senhor, que entregaram a sua vida a ti também, que os guardes de todo o mal, Senhor, que os protejas, que os ilumines, Senhor, e que um dia eles também possam ver muitas estrelinhas, Senhor, na sua coroa, por todos os vídeos, Senhor, que divulgaram, e também que os ajudes, Senhor, na missão, seja ela qual for, mas é sempre na salvação das almas, Senhor. Abençoa-nos também, dá-nos um resto de uma semana feliz na tua companhia e que sejas com o teu povo, Senhor, espalhado sobre a face de toda a terra, Senhor. Que derrames o teu espírito sobremaneira sobre cada um de nós e que nos levantes e nos ajudes, Senhor, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Vânia, mais uma vez. E para você que viu esse testemunho, gostou dele, compartilhe com seus amigos também. E fique ligado aqui na série que estamos fazendo, Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. Você que está
querendo estudar mais a Bíblia, aprender um pouco mais do que a palavra de Deus fala sobre várias perguntas aí que geram umas dúvidas, repercussões, está lá nesses estudos, então eu convido você a estudar e sempre para cada estudo, traga a sua Bíblia junto para que você acompanhe Exatamente. conosco. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Tá Deus bom? abençoe, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.